falou face a face com um profeta. Yes. Então, profetas, eles não são uma parte de Deus na terra. Profetas são a parte de Deus na terra. Uma parte de Deus na terra representa algo que o conecta, Sim. uma ligação, um cano que tem uma rotura, tem uma ligação. Agora, a parte de Deus é alguém que representa uma parte da natureza de Deus na terra. Ou seja, não somos parte de uma coisa, somos parte da coisa. Yes. Yeah. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem algumas situações e o profeta Josafate confirmou com uma profecia. Nós estávamos juntos na igreja do pastor Desásio e no meu caso houve um preparo também. Sim, Quando eu digo de restrições, Deus proibiu-me certas coisas. sim. Deus proibiu-me que eu não podia fazer certas coisas, que eu não podia comer em alguns lugares. Então, com os profetas, Deus tem esta particularidade. Tem. É isso que eu quero entender, porque eu não posso muitas coisas. Eu também. Exato, é isso E nem que eu dá para falar aqui. Yes, yes. É isso que eu gostaria que o profeta frisasse, porque o profeta profetiza e profetiza. E comigo Deus tem restrições, tem coisas que todo mundo faz, mas eu não posso fazer. Tem lugares que algumas pessoas vão, mas eu não posso ir. Sim. Tem sítios que algumas pessoas podem comer, mas eu não posso comer. Sim. Como é que funciona consigo? Por exemplo, Efésios capítulo 1, no versículo 17, ele diz que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vos revista com espírito de sabedoria e espírito de revelação. A sabedoria é a arte de administrar uma revelação ou uma informação. A revelação é a arte de receber a informação. Eu tive que ter muito cuidado para lidar com as rejeições e as contrariedades dentro do meu seio familiar. Por exemplo, eu não vou em festas de casamento. Eu raramente vou em festas de casamento. Eu tenho dificuldade em ficar madrugada a dançar e a comer naquele ambiente de alegria. Eu sei que é bom. Sim. E eu sei que isso faz bem, mas eu não posso. Yeah. Eu não celebro meu aniversário. E as coisas pioraram mais no ano passado, por causa de um episódio que eu vivi, que eu raramente me evito contar isso. Eu não celebro meu aniversário. Então, isso não é uma doutrina para a sociedade. É algo que individualmente eu recebi como uma lei. Sim. E a minha família, graças a Deus, sabe, olha, o Josafate vai estar na conservatória, vai estar na igreja, mas na festa ele não vai estar. Uou. Não vai estar. Nem que me pagassem. Meu Deus. Nem que me pagassem. Eu não sei. Não sei qual é o valor que alguém vai me dar como proposta para ir para uma festa. E algumas eu vou porque Deus orientou, mas 99% eu não tiro meus pés de casa para ir para uma festa de casamento. Não vou. E outras coisas, a alimentação, por exemplo, eu não gosto muito de comer carne de porco. Eu não digo que é pecado porque eu não sou um judeu, Sim. mas eu evito o máximo comer carne de porco por uma questão também espiritual. Ela afeta muito o sistema cognitivo. Ok. Não sei se o pessoal sabia, a carne de porco é um alimento que era feito para escravos. Uou. Carne de porco não é comida para príncipes. Uou. Não. Isso até não vamos falar sobre Bíblia Sagrada, é só pesquisar. Carne de porco era comida para escravo, tipo feijoada. A feijoada era comida para escravos. Os escravos a feijoada, ela começa como? Quando os reis deixavam seus restos na mesa, os escravos pegavam aquilo, colocavam numa panela com feijão e aí nasceu a feijoada. Isso é história. Está lá no Google, eu só dou uma pesquisada. Então, eu sei que eu sou um príncipe, então não tenho o costume de me alimentar como escravo. Os alimentos, para além de saciar o nosso estômago, a nossa pessoa, elas atribuem uma natureza. Aquilo que você come mostra completamente quem você é. Por exemplo, veja lá os asiáticos, um empresário chinês, ele é descuidado com a sua higiene, porque ele come bastante porco. Ele fuma dentro do carro, ele cuida mal da cama. Então, a comida ela tem a capacidade de trazer uma natureza. Atenção que isso não é uma doutrina, tá? Sim. Uma experiência individual que eu vivo, é algo que eu creio individualmente. Então, tem essas restrições, e outras mais. Não, isso é muito bom porque tem... Não me lembro de ter ouvido, não é, em alguns lugares, tanto igreja, tanto programa, sobre esse assunto. Sim. Isso é a área profética.
E eu estou até liberdade de falar com o pastor sobre isso, porque eu sei que o pastor é profeta e eu, para quem não sabe, profetiza. E até Deus falar que eu sou profetisa, ele trabalhou em mim. Então, criou certas restrições. O profeta disse que tem alguns sítios que não vai. Eu vou à festa, mas com, assim, cronometrado. Sim. Se continua muito tempo, a cabeça dói e tudo mais. Mas uma das coisas eu não vou muito, e vão saber por quê, nos óbitos. Ok. Óbitos e cemitério. E vou contar uma história bem rápido. Um dia eu fui num óbito, depois tive a oportunidade de ir no cemitério. Nunca falei isso a ninguém. Eu ainda nem era batizada, nem era serva de Deus, mas essa sensibilidade já existia em mim e eu pensei que eu estava maluca. Então fomos lá, enterraram a menina, que na altura até via crescer. Ao sair do cemitério, eu ouço a menina gritar. Ok. Eu ouço ela gritar. Eu já tive uma experiência do gênero. Vai contar a tua experiência, profeta. Não, a minha não. Vais contar um pouquinho. Eu ouvi a menina gritar, socorro, não me deixa. Eu paro no meio da multidão. Acontece muita coisa, por isso é que eu não gosto. Minha família, não me levem a mal. A minha sensibilidade é extrema. Alguém já explicou isso para a profetisa? Para esse lugar, não percebi. Alguém já explicou isso para si? Ainda não. Já? O profeta hoje vai falar tudo sobre mim. Então, eu tive essa sensibilidade de ouvir a menina que nós fomos enterrar a gritar, a me chamar, a me pedir socorro. Ok. E eu paro no meio da multidão, num cemitério, e fico assim a olhar. E eu ouvia, aquilo ecoava nos meus ouvidos. Eu dizia, será que eu estou a ficar maluca? Socorro! E eu passo mal. E Deus fala comigo no cemitério. Então, tem sítios que eu não posso. Tem lugares que eu não como. E enquanto Deus trabalhava na altura, Ele tirou alimentos, tirou comidas para mim. Não podes comer isso, não podes comer aquilo. Sim. E ao mesmo tempo Ele ativava este dom. Então, é necessário que nós falamos sobre isso, sobre essas restrições que os profetas, as profetisas têm, porque não se fala disso, o profeta Josafate. Infelizmente. Pode continuar, profeta. Todo ser humano, ele nasce com uma sensibilidade profética. Uns de forma mais aguçada, uns de forma menos aguçada. Sim. O que é que acontece na verdade? Eu não sou crente. Eu não sou da igreja. Porque o pessoal da igreja é um pessoal que é escravo. Você repara para alguém que se diz ser da igreja, uma pessoa escrava. Não tem uma mentalidade aberta. Estou a falar propriamente de uma pessoa religiosa, que se autodenomina religiosa. Porque o religioso não tem capacidade para ouvir algo fora do que aquilo que ele já ouviu. Yes. Ele só sabe que aquilo que ele ouviu é a verdade e não se pode questionar. Por isso é que religião é escravidão. E o cristianismo ou o evangelho não é religião. As igrejas hoje não ensinam de forma clínica o que é o ministério profético. Yes. Não se ensina de forma precisa como funciona o ministério profético e como é o mundo espiritual. O que a serva de Deus teve, esse episódio que ela teve lá no cemitério, Sim. aquela menina gritando, o corpo do ser humano é tricotômico. Okay. Corpo, alma, espírito. A pessoa que diz que o morto, se alguém morreu, acabou. Já não acontece nada. Mentira. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Yes. Os mortos falam. Por que existem momentos, ocasiões que existem religiões esotéricas que fazem roubo de restos mortais nos cemitérios? Por quê? Por que os caras que praticam cromagnon, especifera, cabalística, vão nos cemitérios comer vísceras de cadáveres? Por quê? Porque o corpo de alguém carrega uma energia, carrega uma frequência. Existem pessoas que morreram, se ela morreu por sendo vítima de feitiçaria, se ela morreu vítima de um ataque espiritual, não dentro do propósito da vontade de Deus, Sim. a alma daquela pessoa ela roda de forma gritante. Yes. O que é que acontece? Se alguém com sensibilidade espiritual estiver naquele lugar, que tem uma abertura sobre o mundo espiritual, aquela voz só vai ser direcionada para ela. Yes. Estou arrepiado até falando Yes. isso. É ali que nós entramos nos segredos dos átrios. Aquele segredo é só para ela. Por que ela ouviu aquela voz?
Porque aquela pessoa que ouviu aquela voz tem capacidade para reivindicar a morte daquela pessoa que de forma injusta foi morta. Por que Jesus pregou aos espíritos que estavam em prisão? Por vaidade? Só para cumprir o evangelho? Não. Jesus entrou no inferno pregando os espíritos que estavam em prisão porque o evangelho foi dado para todos. Jesus foi fazer um ato de libertação. Jesus morre no primeiro dia, leva o homem que se arrependeu na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele sobe com ele, no segundo dia ele desce, prega os espíritos em prisão, o apóstolo Pedro fala disso, chega nas cadeias, aqueles que morreram na época de Noé, na época de Adão, na época de Abraão, começa a romper, ele abre todas as cadeias. E eles, todos aqueles que estavam aprisionados, aceitaram a Cristo lá em prisão, Jesus resgata, sobe com eles. Efésios diz que ele sobe com a chave da vida e da morte, levando cativo e cativeiro. Ele sobe com todos aqueles espíritos. Portanto, o reino do espírito só é acessado para quem tem uma consciência espiritual. Quem não tem a consciência espiritual raramente vai compreender a profundidade ou a complexidade deste assunto. Tanto é que, dentro dessa narrativa, sendo postado em redes sociais, isso vamos ser chamados de louco. Mas é o que faz sentido para vocês ou não? Faz, e tem pessoas que precisam saber. Precisam tem saber. pessoas que têm esses sintomas, profeta, e não sabem diferenciar, discernir o que se passa. Sim. Afinal, por que eu sinto isso? Por que eu ouço isso? Sim. Por que eu tenho esta sensibilidade? Sim. E muito antes de Deus me lapidar até este ponto, eu fui sensível, eu me questionava muito. Alguém que está em um óbito, eu só fui no óbito, profeta. E Deus está a dizer quem são os bruxos. Uau. Deixa eu só acrescentar aqui algo. Yes. O homem tem 7 sensores no corpo. A mulher tem 1000, mais de 1000. Uou. Uma mulher de oração, ela já está se coçando aí na cabeça. Acho que já está. Uma mulher de oração é mais perigosa que 30.000 homens. A sensibilidade espiritual das mulheres, ela é muito, mas muito veloz. É tipo de um recém-nascido. Por isso é que, quando um homem tem uma relação íntima, tem um envolvimento sexual com uma mulher, e ele é um cara miserável, acabado, pobre, e aquela mulher, mesmo ela não sendo cristã, carrega uma determinada prosperidade, aquele homem começa a ser bem-sucedido. Através da conexão do sêmen e do útero. O que acontece? Uma igreja ela precisa ter uma mentalidade apostólica, pastoral, profética, evangelística e mestre. As igrejas, elas esqueceram muitas das vezes a mentalidade profética. É a partir da mentalidade profética que nós conseguimos entender, filha, você passou por essa experiência? Não, isso é isso. Não está escrito no livro. Não tem como a gente encontrar. Onde é que Josué orou para aprender, para fazer com que o sol parasse? Ele não orou, ele não aprendeu isso em nenhum texto. Por meio da orientação espiritual, mas ele aprendeu. Sim. Então, nós devemos entender que uma igreja com uma mentalidade profética não tem escassez de ensinamento com coisas relacionadas ao mundo espiritual. Então, uma mulher com um nível de sensibilidade muito ativo é uma mulher muito perigosa. Muito perigosa. Homens, eu conheço homens que não podem deixar a mulher nervosa, não podem, em momento algum. Porque tudo que a mulher falar antes de sair do trabalho, aí acontece. É verdade. Isso acontece com muitas mulheres aí em casa, mas elas não sabem. Se ela for bem treinada, me ouve você que está ali em casa, se você for bem treinada com uma pessoa certa, você vai ser uma bomba atômica dentro da sua casa. E a última coisa que eu vou falar aqui sobre esse assunto, nem toda mulher serva de Deus vai ter um marido crente. Fala mais. Nem toda serva de Deus vai ter um marido crente. Por quê, profeta? Por quê? O marido é a parte da vida dela. E a maior aula que ela vai ter para aprimorar o ministério dela tem que ser com algo que está ligado a ela. Pegou isso? Por isso é que muitas pastoras, que eu falo isso com muito orgulho e honra e respeito, elas não são casadas. E por quê? Não é porque elas não querem ser casadas. É porque o marido ímpio e meio crente nunca estará pronto para respeitar ou para se submeter à graça
o oceano que o Senhor colocou na vida dele. Por isso é que ela, mesmo orando, curando, libertando pessoas, o marido está lá nas drogas. Por falta de orientação, ela vai dizer: eu estou ímpia, Deus não está agindo na minha vida. Calma ali. Tem homens que já oraram para várias mulheres engravidar, ele não tem nenhum filho. Meu Deus. Porque o maior teste do ministério não é quando você dá o que você já tem. De forma física, é quando você dá o que você não tem. Por isso é que Jó foi próspero quando ele orou para Deus abençoar seus amigos. Porque nós nos tornamos mais prósperos quando nós oramos para Deus abençoar os nossos irmãos com aquilo que a gente ainda não alcançou. Nós recebemos de forma triplicada. Profeta, podes continuar. Não. Este é mesmo um programa profético que antes de nós começarmos, nós tivemos esse tipo de conversa. Ok. E o profeta só está a vir confirmar. Uau. Não é sobre nós estarmos prontos para fazer a obra. Não é sobre nós estarmos curados ou curadas para curar. Tem várias vertentes essa história. Sim. E eu conversava com algumas servas de Deus sobre isso. Nem sempre eu estou bem. Às vezes também eu estou sangrando. E é bíblico. Yes. Abraão não tinha nenhum filho. Depois dele abençoar Abimeleque, teve filho. Abençoou filhos para Abimeleque, depois Abraão teve filho. E olha que Abimeleque queria se deitar com Sara. Veja qual era o perigo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor apareceu às madrugadas à noite para Abimeleque. Falei: não toca nessa mulher, é esposa de um profeta. Veja lá a particularidade. Não é esposa de um sacerdote, não é esposa de um pastor, de um apóstolo, é esposa de um profeta. Ou seja, a mulher na qual você quer se deitar é esposa da boca da minha boca, Yes, do ouvido dos do meus meu ouvidos. ouvido. É carne da minha carne para eles, mas ele é boca da minha boca, os ouvidos dos meus ouvidos. Yes. E olha aqui, nós temos a capacidade espiritual de lutarmos sem levantar as mãos ou sem pegar nenhuma arma. Porque a maior arma que a gente carrega, ela é espiritual. Todos aqueles que já tentaram me atacar, Deus os visitou Yes. em seus sonhos. Yes. Eu nem preciso orar para Deus fazer juízo contra a vida de alguém. Yeah. Não preciso. Por isso é que eu amo brigar. Eu amo lutar. Quanto mais inimigos eu tenho, mais eu venço. Yes. Mas eu sou aprimorado. Porque eu não posso perder nenhuma guerra. Isso aqui é uma lei. Há uma frase que eu sempre falo, as pessoas entendem isso como soberba, mas eu não sei até porquê. Eu sou imbatível. Ninguém pode me vencer. Só tem duas pessoas no universo que podem me vencer. Nem minha esposa, nem meus pais. É só Deus e eu mesmo. Yes. Porque derrota para mim é um sentimento. A partir do momento que você pode me ofender, tirar algo de mim e eu não sentir nada, você não me derrotou. Yes. Então não posso ser vencido. Porque eu sou Sim. paciente. Um homem paciente jamais pode ser vencido. Oh. E o que acontece? O deserto, na verdade, para nós que carregamos o ministério profético, de forma legítima, uns carregam o ministério profético porque se elegeram, e uns carregam o ministério profético porque foram elegidos por Deus. Yes. E é mais duro para quem foi elegido por Deus. Oh. E mais fácil para quem não foi eleito por Deus. Quem não foi eleito por Deus vai ter fundos imundos. O pão vai ser a sua prioridade. A glória humana vai ser a sua prioridade. E um dos exemplos verídicos são vocês, por exemplo. Yes. Ninguém sabe que quando vocês não têm, dá uma falha técnica, gravam com materiais extras não profissionais. Yes. Ninguém sabe que vocês choram às vezes às madrugadas porque não tem suprimento para fazer algo deslumbrante ou brilhante. Então, a dor de uma pessoa que foi chamada de forma legítima, ela é mais rica do que a dor do indivíduo que se autoproclamou ou se autonomeou. É isso aí. Obrigado, Espírito Santo, por esse programa. Muito obrigada mesmo. Ainda não terminamos, vamos continuar. Amo. Mas muito obrigada. É sobre isso. O programa ser como o Espírito Santo quer. Mas uma pergunta que novamente não quer se calar. Por quê? Porque há muitas mulheres que nos seguem. Há muitas mulheres que são servas de Deus. Há muitas mulheres que têm propósito, têm sede, profeta Josafate,
de servir Jesus, mas os seus maridos são mesmo ímpios. São aqueles que muitas vezes você olha para ele e você vê o Satanás está aí a te fazer careta. Mas ao mesmo tempo, muitas delas querem desistir, estão cansadas, profeta. Uma palavra para essas mulheres, sendo profeta com a autoridade que tem, porque às vezes dá vontade sim de parar, dá vontade sim de desistir. E naquele momento que aperta, que Deus te fala, filha, enxuga e continua. Uma palavra, profeta. O maior problema é que muitas pessoas, muitas mulheres que carregam ministérios, infelizmente, elas não são bem treinadas. E não é por culpa delas. Muitas delas caíram em mãos erradas. Eu falo isso com muita dor no coração porque hoje o evangelho se tornou algo mecânico, algo acadêmico. E aí já começa o perigo. Porque tem causas que você vai enfrentar dentro da tua caminhada ministerial. Não está escrito na Bíblia. Yes. É algo que o próprio Espírito Santo vai te contar. Você vai indo anotando. Eu não aprendi sobre medicina, economia, investimentos. Hoje em dia eu falo para um monte de empresários. Eu não aprendi prosperidade financeira porque alguém me deu uma aula, eu li livros. Não li nenhum livro. O que é que acontece? As mulheres que carregam um grande ministério e estão a viver uma luta tremenda, elas, muitas das vezes, quando se sentem esgotadas, só não conheceram ou só não conhecem as ferramentas essenciais para lutarem contra isso. Há um código profético muito rico na Bíblia Sagrada que faz o marido ímpio se converter em 7 dias. Yes. Uma delas é o sexo. Relações íntimas. Vocês sabiam que a partir das relações íntimas você pode ministrar libertação para o teu marido? Cara, e tem um monte de mulheres que já se relacionaram com maridos, são servas de Deus, nem sabem desse segredo. E eu não vou falar aqui hoje. Esse eu não falo. Mas isso aqui é algo bíblico. Paulo falou, a mulher crente santifica o marido ímpio. Calma aí. Será que vocês pararam para pensar isso? Pararam para pensar a grandeza desta palavra? Não quero saber se ele andou no prostíbulo, se ele se prostituiu. Quando ele chega em casa, toda a nuvem negra que ele trouxe, a partir do abraço, da conexão, do conjunto de alma que a gente vai ter, ele vai ser completamente purificado. Yes. E para as mulheres que carregam esse ministério, não desistam. Só peço para Deus, me dá as armas certas para lutar contra esse gigante. É verdade. É só isso. Porque o nível de tentação, de luta que a gente enfrenta, revela também a grandeza do ministério que a gente carrega. É verdade. E então não desistam, prossigam. Procurem pessoas certas para vos instruir. É verdade. Só isso. E por acaso falamos sobre isso. Tive um encontro no sábado e falamos minimamente sobre sexualidade. E tem uma particularidade, o profeta, que não se fala muito sobre isso, sobre a sexualidade. Não se fala. No casamento, no lar cristão. Não. Ainda existe um certo tabu. Porque ainda disse, não posso isso, não posso aquilo. E eu falei sobre isso. Eu falei até, as irmãs começaram a rir, em fazer amor com louvor. Em abraçar mesmo. Aí se torna um escândalo por religioso, né? Está a entender? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. E eu, pessoalmente, é um programa de adulto e Deus pede todos os dias para falar mais sobre isso, porque Ele que fez o sexo. Ele. E quando eu falei que eu faço, muitas vezes, faço amor com meu marido, com louvor. Coloca aí um fundo musical. Exatamente. Trailer. Nós até matamos de rir. Tem aqueles homens que não entendem inglês. Mete um louvor em inglês. Vai parecer que é a Whitney Houston que está a cantar. Afinal é louvor. E lá você está naquela atmosfera propícia. Sim. Pode falar, profeta. Sem saber o que muitas pessoas não entendem, a música tem a capacidade de expulsar espíritos maus. Isso é bíblico. Saul, perturbado pelos espíritos maus, chamou alguém para tocar, para dedilhar. Yes. Diante de um culto, existe uma pirâmide de atmosfera para a operação de milagres. Primeiro, a operação de milagres não começa no altar. Começa no grupo de louvor. Yes. O grupo de louvor, se for péssimo, e o pastor já não sabe cantar, pior ainda.
vai estragar a atmosfera do culto. Pastor pode não saber pregar bastante, mas se o louvor for um fire, se o grupo do louvor começar a cantar notas angelicais, cânticos angelicais, não sei se o povo cristão sabe disso, existem cânticos angelicais. Sim. Quando você começa a cantar cânticos angelicais ou cânticos espirituais, o reino de Deus se torna estreito naquele momento. Yeah. Vocês não vão olhar o tempo, Yeah. vocês não vão olhar os problemas. Lembra daquele momento quando você está na igreja, um louvor te toca bastante, você começa a chorar, você esquece de todas as dores que você viveu. É verdade. Do nada você começa a chorar inexplicadamente. Pá, mas eu não estou triste, a chorar por quê? Será porque yeah. Aquele momento, o momento que o Espírito se manifestou na tua alma, Uau. porque o choro é algo que provém da alma, o Espírito se conectou na tua alma e começou a abrir diversos portais dimensionais na tua alma. E quando um casal está no ato sexual, ali se abre um portal. Quando é um ato sexual com prostitutas, um ato de adultério, são os demônios que assistem aquele ato. Uau. Quando é o ato de duas pessoas casadas ou de uma pessoa casada envolvida lá, e Deus entende aquele processo de que a mulher que se converteu primeiro, o marido ainda não se converteu, os anjos presenciam aquele ato. Yes. Porque os anjos ficam assim a celebrar, uau, o que é isso? Porque os anjos não se relacionam. O que é isso? E quando você coloca uma trilha sonora, uma música ambiente, as almas, elas têm a probabilidade de se conectar de forma veloz entre si. Uau. Ali também entramos no processo de autorreparação. Porque, na verdade, quando as pessoas dizem que o ato sexual é um ato de sangue, não é porque nós vamos fazer uma transfusão de sangue, é porque nós transpiramos no ato. O ato de transpirar, a conexão, é que é um ato de sangue, são as almas, porque o líquido que sai do nosso corpo, que é o suor, representa a nossa alma. E aquilo pode ser curador e reparador. Uma vez que um casal cristão sabe com detalhes sobre esses assuntos, não vai ter problema de estresses excessivos, não vai ter problema financeiro, não vai ter problema de escassez de comida em casa, não vai ter problema de imoralidade, não vai ter problema de perturbações noturnas, até de mulher da noite ou homem da noite. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Sim. Uau. Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. E o programa está a ser exatamente como o Espírito Santo quer. Profeta Josafate, nós sabemos que os profetas são muito perseguidos. Quais são as armas espirituais ocultas que o mundo espiritual usa muito para paralisar os profetas? Uma delas, pelo menos. A maior queda de um profeta genuíno é mulher. Todo profeta de verdade, ele tem que vencer 3 vícios. Tem que vencer 3 vícios e 3 armas poderosas que Satanás usa contra ele. Sexualidade, está envolvido já a mulher e os vícios outros, os vícios extras. Dinheiro e fama. O diabo não tem capacidade para nos derrotar. O diabo, ele tenta. Por isso é que em todos os textos bíblicos você encontra: se o inimigo te tentar, fuja. Ou seja, diante do pecado devemos fugir. Sim. Diante da tentação do diabo devemos resistir. Sim. Se um profeta consegue dominar a sua fraqueza na área sexual, porque isso é uma fraqueza que todo ser humano tem, e se torna mais aguçado em nós por sermos profeta. Por quê? Porque Deus te deu uma nação. Deus não dá uma nação para pastor. Deus não dá uma nação para evangelista, deu uma nação para profetas. Então, a única coisa que pode lhe deixar cair é uma mulher. Por quê? Porque todos os grandes homens de Deus caíram por esta via. Yes. Olha só Sansão, era um homem forte. Se tornou fraco diante de Dalila. Yes, é verdade. E não sei se as pessoas já pararam para pensar, o nome Dalila vem do nome de Lailat. Ela também origina o nome Lilith. Dalila também representa uma entidade espiritual que opera na noite. Yes. Que nós chamamos de Lilith. Está em Isaías 34, versículo 14. O que acontece? A Bíblia diz que Dalila fez um ato de encantamento para Sansão, fez Sansão dormir nos seus pés. Sim. Toma ali, Sansão não dormiu voluntariamente. Sim.
Foi Dalila que fez Sansão dormir. O que isso quer dizer? Existem atos ocultos no reino das trevas que é o diabo a fazer a manipular, porque magia é manipulação de energia, a manipular energias para você dormir. E este sono não é ligadamente ao sono literal, que é no descansar do corpo e no fechar dos olhos. Esse sono representa o sono espiritual, o cegar da mente. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, diz que o Deus desse século cegou a mente de muitos para não enxergarem a luz do Evangelho de Cristo, que é o Filho de Deus. Dalila teve que cegar Sansão, sendo um profeta, alguém que tinha uma identidade profética naquela região, levantado como juiz para libertar o seu povo. Dalila teve que lhe cegar. Profeta que é levado por esse tipo de fraqueza e não cuida bem também dos seus olhos, será cegado a qualquer momento. Porque a fama cega. Mulher sem uma gestão emocional ou sabedoria, ela cega. Por quê? Porque quando o homem está diante da sua fraqueza, o homem não olha perigo. Não olha. Eu vi Eva aí dá fruta para Adão, a falar assim: Adão, toma essa fruta, come logo. Não. Ela usou uma linguagem Sutil, hipnótica. Exatamente. Uma linguagem suave. Então, quem propriamente vai destruir o grande ministério que a gente carrega, não vem de forma agressiva, vem de forma suave. Então, a maior parte dos profetas que foram levantados por Deus, que tiveram essas quedas, eles não entenderam que o primordial é dominar essas três fraquezas. Mulher, que é os vícios sexuais, tanto para mulheres também que foram chamadas para esse ministério, vão ter esse desafio, né? Só falar de forma oposta. Dinheiro e fama. Porque quando você é aplaudido todo dia, você esquece que você é pobre. É verdade. Quando somos aplaudidos todo dia, você esquece que você tem fraqueza. Exatamente. E os aplausos, eles são venenosos porque em nenhum momento Jesus aplaudiu os discípulos. Já viram um texto na Bíblia, Jesus aplaudiu os discípulos? Olha, hoje vocês estavam bem. Hoje vocês estavam bem. Exato. E hoje em dia nós temos um câncer de aplausos. Eu não me importo com aplausos. Somos Graças a Deus. Somos dois. Eu acho que essa é uma arrogância boa. Eu sou arrogante de forma positiva nesse aspecto. Eu não quero aplausos. Eu não me importo com aplausos. Se dane os aplausos. Por quê? Porque eu não preciso disso. Eu estou tão convencido de que a honra e a glória pertencem a Deus. Exatamente. Se falarem ou não falarem, pronto. Não quero saber disso. Então, hoje você vê, serva de Deus, que muitos pastores, líderes, eu não tenho nada contra, mas isso é perigoso. Todos os domingos são recebidos como príncipes. Como visitantes. É verdade. Em cadeiras, em cavalos brancos, com nuvens e tapetes. Quando é que ele vai lavar os pés dos discípulos dele? É ali que começam os textos dos verdadeiros homens de Deus. Porque o verdadeiro profeta, ele tem a tendência de se reduzir cada dia que passa. Deus operou, vou orar mais. Profetizei, algo aconteceu, vou orar mais. Porque a humilhação é a chave da exaltação. Não é quem te humilhar, é se você se humilhar. Os crentes falam assim: quem te humilhar, aqueles que foram humilhados serão exaltados. Não, é aquele que se humilhar. Tem propriamente isso aí. Perante o Senhor. Perante o Senhor. E o profeta tem esta maneira de pensar, né? Tem a ver com o secreto, porque investiu no secreto. Foi trabalhado, foi lapidado. Quem entra no secreto, quem tem secreto, quem teve deserto e quem investe no secreto, Deus trabalha esse ser, o ser da humildade, da renúncia. Senhor, que eu diminua, Senhor, cresça, que eu me submeta à tua vontade. Não é todo mundo que tem esse tipo de pensamento. É difícil. E nós conseguimos notar, né, quem é realmente... Eu estou a conseguir agora perceber quem realmente tem secreto e quem não tem. Pelos seus frutos o conheceremos. É a mesma coisa. A maneira de falar, a maneira de ser, a maneira de enquadrar, quando vai falando da palavra de Deus. O secreto te traz humildade. O secreto te dá autoridade e, consequentemente, vem os aplausos. Mas os aplausos não te enaltecem. E é mais ou menos isso que o profeta disse. Só no secreto o Senhor vai te diminuir nos pés dele. Então, é muito forte o que o profeta Josafate está falando aqui. Visão aberta também tem a ver com profecia, com profetas. Quem é profeta também tem visão aberta? Tem. De forma obrigatória tem que ter. Uau.
Existe visão aberta que opera de forma singular. Existe visão aberta... Não, operam de forma singular não. Existe visão aberta que operam propriamente direcionado para o profeta. Existe visão aberta que o profeta pode ministrar para as pessoas terem acesso. E é bíblico. Sim. Eliseu estava com aquele jovem. O jovem só via dificuldade, só via problema. Eliseu falou, poxa, eu tenho que arrumar aqui uma tática para ele ver o que eu estou a ver. Que ele era visão aberta. Sim, sim. Ele falou, vai lá, enxerga lá. Não, não enxergo nada. Ele orou, Deus, abre os olhos desse homem. Sim. Eu posso fazer uma oração bíblica, e tem isso, tem vários textos que ensinam esse tipo de oração. Não sei se os filhos de Deus já encontraram, que ensina alguém terceiro a ter uma visão aberta. Uau. Eu já ministrei várias aulas no Zoom, na Escola Profética Mentalidade do Reino, porque nós temos uma escola profética, Ok. e que as pessoas nunca tiveram uma experiência de arrebatamento de espírito, Uau. arrebatamento de sentidos. Nunca enxergaram o reino do espírito. Nunca contemplaram uma presença angelical. Umas já contemplaram, mas não souberam entender. Quando eles passaram a entender, começou a fazer sentido. Sim. Visão aberta, na verdade, é nada mais, nada menos do que um período fotográfico ou videomaker que acontece nas regiões espirituais, em que o indivíduo vai ter uma mensagem singular simplesmente para ele. Eu posso ver, os olhos enxergam as coisas como elas são. Sim. A visão enxerga as coisas como elas serão e transcende as coisas como elas já são. Uou. Ela sai do normal para o anormal, do natural para o sobrenatural. Yes. E uma situação que o profeta teve de uma visão aberta, alguma coisa? Aqui, por exemplo, já enxerguei muita coisa. Yes. Como por exemplo? Não dá para falar. E Não. Sim, pode falar. Por exemplo, eu quando chego para um lugar, a primeira coisa é que eu não preciso mostrar que eu estou a orar em línguas. Yes. Eu não preciso mostrar que eu sou espiritual. Por isso é que eu digo, religioso sofre. Religioso dá trabalho. E eu não sei quando é que isso vai passar. Sim. Eu detesto, de forma profunda, alguém que tem uma mentalidade religiosa. Quem tem uma mentalidade religiosa não é inocente. Ele decidiu ser religioso. Alguém que aprendeu que não se pode dar sangue, ele sabe muito bem que não há nenhum texto que proíbe isso. Yes. Mas ele toma a decisão de aceitar aquilo. É o paralelo que eu faço do tolo e do ignorante. É mais fácil você convencer o ignorante do que o tolo. O tolo tem informação, mas por decisão própria decide não acatar aquela informação. O ignorante não, ele não tem informação. Então o que acontece? Quando eu chego para um lugar e quero ter acesso à atmosfera daquele lugar, eu troco os meus olhos. O ser humano tem 3 tipos de olhos. Olhos físicos e olho da mente e o terceiro olho, que em algumas tradições pode ser chamado como glândula pineal, mas no Evangelho nós chamamos como a mente de Cristo. Nós acessamos a visão espiritual com a mente de Cristo. É ela que me faz enxergar que essa cor é creme, ou é beige, ou é leite, que estas luzes são brancas. Nós acessamos isso através do segundo olho. Mas só que o terceiro olho, que é o olho espiritual, ela vai além dessas luzes. Por que eu estou enxergando uma luz preta? Por que eu estou vendo um anjo à tua direita? Por que eu estou vendo tua casa sendo reconstruída nesse momento? Por que eu estou vendo o teu ventre a gritar nesse momento? Por que eu estou vendo nesse momento essas 2 mulheres que estão aí a nos assistir a clamar por uma intervenção divina e precisa de Deus, principalmente nas vossas vidas financeiras, porque vocês têm desejo de ajudar bastante? Estou falando mentira ou verdade? Então, visão aberta é tipo um raio-x. Ele me dá acesso, não precisa de ensaios. Profetas clássicos não precisam de ensaios. Eu profetizo com cores, número, nomes e ambientes. Não precisa de ensaios. Então, uma palavra profética que vem diretamente da parte de Deus, ela conecta não o corpo. Ela não vem para provocar emoções. Ela vem para provocar mudanças a partir da raiz, do espírito da pessoa. Então, 70% da vida de um profeta ou de uma profetisa deve ser de visão espiritual. E 30% deve ser de visão carnal. 1% de visão humana, 90% de visão espiritual. Uau. E a sensibilidade de ouvir.
Ouve, a audição, ela opera quando a pessoa treina os segredos de Eli. Quem ensinou Samuel de que a voz que ele estava a ouvir às madrugadas era a voz de Deus foi Eli. Ele, sim. Muitas das vezes, acho que muita gente não compreende isso, a tua audição espiritual, ela se torna mais aguçada quando você honra de forma legítima quem te instrui. Se você aprende a ouvir quem te instrui, você não terá dificuldade de ouvir a Deus. Não tem como alguém querer ouvir diretamente a Deus sem primeiramente ouvir o clamar da fome do necessitado, É verdade. o abraço de alguém que está com frio na rua, a ajuda de um paralítico, o abraço do órfão, o suprimento de necessidades básicas de uma viúva, o clamor de um pastor. Quem consegue ouvir melhor o seu mestre, seu mentor, seu pai espiritual, seu pastor, não terá dificuldade de ouvir a Deus. O primeiro treinamento básico é esse, sobre a audição espiritual. Uau. É o básico. Dali você ganha experiência para começar a treinar, para começar a ouvir de forma direita. Eu não ouço a Deus por meio de um livro, porque li a Bíblia. Não, Deus me livra disso. Eu não conheço a Deus porque li um livro. Não. O ler o livro me ajudou a entender histórias sobre Deus. Mas eu compreendi a Deus lá no secreto, lá no quarto escuro. Yes, yes. Sem câmeras, Yeah. sem holofotes, Yeah. sem Instagram, sem nada. Sim. É lá que eu entendi. Ninguém entende Deus porque lê um livro. Yeah. É verdade. Não, eu não ganho experiências com Deus. Obter o livro para você ganhar autoridade e ter conhecimento. Sim. Ok. Ajuda sim, porque a palavra de Deus tem poder. Mas conhecer Espírito Santo não é livro. Esquece. Sim. Esse é o erro que muitos líderes cometem. Querem ser conectados a Deus, querem se conectar a Deus por meio do livro. Não, vou ler toda, vou estudar, vou conhecer o Espírito Santo. Não. É uma questão de relacionamento. Yes. Não se trata de uma força ou de uma ideologia. É um relacionamento. Então, o Espírito Santo para mim não é uma força, é uma pessoa. É um relacionamento. Os meus ouvidos estão atentos a Deus todos os momentos. Eu tenho orgulho de falar isso. É verdade. Por isso eu me considero um homem rico, porque eu ouço a Deus sem protocolos. É verdade, yes. Quem tem uma audiência marcada com o Donald Trump já se sente uma pessoa rica, falando 30 minutos com o Donald Trump. Quem tem uma audiência marcada com o presidente da República, Sua Excelência, João Lourenço, já vai se sentir rico, mesmo que não lhe prometerem nada. Sim, sim. Imagina tu e eu, Yeah. que entramos nos átrios sagrados todos os dias. Yeah. Davi fala em Salmos 84, no verso 10, um dia nos teus átrios equivale a 1000 dias em outros lugares. Não, calma aí, será que vocês pensaram isso mesmo? Uau. 1000 dias, estamos a falar de um milênio, estamos a falar de uma eternidade. É aqui que eu entro para falar sobre o código da aceleração. Oração não é tempo, oração é intimidade. A base da intimidade que você tem com Deus determina a aceleração da intervenção que você precisa a respeito de Deus. Yes. Eu vou orar 4 horas. Você vai orar 4 horas, já mudou o que na tua vida? Você está orando de forma errada. Você está orando na base da religiosidade. Você não está orando na base do relacionamento. Josué não orou 30 dias para o sol parar. Só foi um momento. Yes. Porque ele orou na base do relacionamento. A ministração da cura, sinais, prodígios e maravilha acontece na base do relacionamento. Só isso. Uau. E nós usamos a Deus de forma mecânica. É aqui que está o problema. Muitos líderes passam a ideia de Deus de forma mecânica. Sim. Não, eu sou crente porque vou para a igreja no domingo. Sim. Porque participo no grupo de mulheres, porque eu leio a Bíblia às 3 horas. Não, isso é religiosidade. Isso aí até o bruxo faz melhor do que você. Yes. Agora, quando você entra na base do relacionamento, Paulo falou, orai todo o tempo no Espírito. Sim. Orar todo o tempo no Espírito não é ajoelhar toda hora. É você estar conectado com o Espírito de Deus a Sim, qualquer momento. Eu estou a qualquer falar momento. contigo, mas estou a orar. Sim, é verdade. Eu dei conta que esse momento, que esse ambiente é bom ou mal por via da oração espiritual que eu fiz no meu íntimo, sem vocês perceberem. Yes. A partir do momento que você chega num ambiente, começa a orar no Espírito, você detecta, os sensores espirituais se alertam e começa a demonstrar, olha,
aquela mesa está ali para isso, aquela mulher está a passar por isso, esse cara aí está a passar por isso. Por exemplo, eu olho para esse jovem que está ali ao lado, que está mexendo aí nas câmeras, Sim. a vida dele está patente nas minhas mãos, Yes. de forma clara, Yes. de forma clara. Porque eu treinei todo o tempo para atingir esse nível. Eu criei esse relacionamento com Deus. Então isso não foi na base de estudos de livros, não. É relacionamento. É mesmo. E eu Relacionamento. entendo muito bem o que é isso. Ok. Teve um momento que o Espírito Santo... Porque eu orei assim, eu orava assim. Pai, eu quero te conhecer. Eu quero aprender a falar de ti. Eu dizia, eu não quero falar de ti de qualquer jeito. Só que muitas vezes, profeta, nós oramos e esquecemos. E ele age quando, onde ele quiser, o tempo é dele. Sim, E às vezes quando ele começa a agir na nossa vida, algumas coisas apertam. sim. Então, me lembro que quando ele começou a me ensinar a lhe ouvir, ele mesmo me tirava das redes sociais. Sim, Então, quando o profeta fala de secreto, eu assino embaixo. sim. Até algumas fotos que eu pegava na altura e postasse, ele dizia assim, apaga. Apaga. Quando eu entrasse numa live, porque era um momento difícil, que ele mesmo autorizou que eu entrasse, e eu estava à procura de profecia, estava à procura de resposta, de uma resposta nas profecias das redes sociais. Só que eu me esqueci que eu pedi que eu queria lhe conhecer. Uau. Eu pedi que eu queria aprender a falar dele, porque eu disse assim, Senhor, se é para falar de ti, eu me nego a falar de qualquer maneira. Sim, Eu me nego a falar de ti de qualquer jeito. sim. E eu entrava nas lives e o Espírito Santo sussurrava, sai daí. E lá ele me disse, você pediu que você queria me conhecer, o momento é agora. É. E eu fiquei um determinado tempo sem postar para ir no secreto. E eu falo muito, as manas sabem, falo muito do secreto, do nosso Sim. cantinho. De dar a primazia ao Pai, de estar nos pés, não na mão, nos pés. Porque tem situações que nós vamos estar nos pés, prostrada, joelho no chão e boca no pó, aonde Ele mesmo é que vem e nos levanta. Ele mesmo é que vem e nos abençoa. Porque nós queremos a mão dele que abençoa, não queremos estar nos pés, prostrados, chorando, Ok. babando. É. E Ele mesmo vem e nos levanta. E muitos admiram, o profeta Josafate, mas onde é que sai toda a sabedoria? O segredo está aqui, ele está a dizer. O secreto, que é algo que eu falo muito, profeta Josafate. E as pessoas não estão a pregar essa realidade. É necessário nós termos secreto, é necessário Sim. nós conhecermos a face, ouvirmos, aprendermos a ouvir a voz dele. É necessário sairmos um pouco dos holofotes, dos aplausos, dos elogios. Tem pessoas que estão viciadas, são cristãs, mas estão viciadas nos elogios, estão dependentes das pessoas. Não criaram, não trabalharam dependência emocional em Cristo. Em Cristo, sim. E é necessário nós começarmos a falar isso, dependência. A dependência emocional em Cristo Sim. acarreta muitas coisas, é você se renunciar. É você se disponibilizar a estar sensível à voz do Espírito Santo. É você, quando sai de casa, está sair trabalhar, e às vezes ele dizer, para aqui o carro, entra nessa loja. Sim, com certeza. Entra nessa loja, mas vai entrar para quê? Vai comprar alguma coisa, mas fala uma palavra, né? Alguém que orou à madrugada e precisa de uma resposta. Sim. A dependência em Cristo é esta. É você não se preocupar com os aplausos. Por mais alto nível que as pessoas no mundo estejam a te ver, é você, o profeta falou aqui, é você se redimir, é você baixar para que ele cresça. Então é uma aula maravilhosa que nós estamos a ter aqui no Pod Fé. E por último, a última questão, que lá atrás, porque eu sou uma pessoa que já sonhei muito, continuo sonhando, Uau. muito, profeta. E agora sonhar com discernimento, com tudo. E eu perguntava sempre um dia, dentro do sonho, eu perguntava, mas por quê? O Espírito Santo, Deus apareceu com o rosto de alguém. E eu sabia que era Deus. Depois ele me disse, eu era... Mas ele não falava, porque Deus não fala, ele fica só assim a olhar. Eu perguntava, mas é necessário sonhar tanto? Mas por que eu sonho muito? Eu sonho tanto por quê? E lá Deus não respondeu, mas levantou, né? Espírito Santo, as pessoas é que sabem como vão entender, levantou e me preparou. É como que ele dissesse assim, um dia vais entender porque você sonha muito. Me preparou, tinha uma equipa, antes do Pod Fé, me preparou, tinha uma equipa dentro desse sonho, com câmeras, que me colocaram um microfone,
e tudo mais. Uau. E depois de um tempo começou o programa Pode Fé. Mas, em suma, a pergunta que se segue é normal sonhar muito? O porquê que algumas pessoas sonham muito? Aí, se for para falar de sonho, que é um carro-chefe que eu tenho nos supermercados espirituais, Uou, vou precisar de 4 dias. meu Deus, mas só uma parte. Vamos lá, sonhos e visões, principalmente o sonho, é a forma primordial, é a forma comum, primordial não, é uma das formas mais comuns que o Criador usa para se comunicar conosco. Eu já operei muito nos sonhos, eu já vi coisas em cemitérios, que se contar assim, aí parece loucura, vamos ser Sim. chamados até de feiticeiros. Sim, Uma pessoa que sonha bastante, não é provavelmente, com certeza, ela nasceu com a genética de José. Existem pessoas que nasceram com essa unção, a unção José. Estou a chamar isso de unção José só para ficar claro. Não é que existe, que unção tem nome. por aí sim, fora. sim. Nasceram com essa graça de José. Quem muito sonha é porque ela é o mapa espiritual da sua família. Eu não conheço nada sobre a tua vida, não conheço nada sobre o teu seu familiar, mas és das únicas pessoas ministras que ora bastante. É raro de se encontrar na tua família. é verdade. E outro detalhe, vamos só fazer aqui um exercício. Pega só uma folha aí, não sei se tem uma folha aí, e anota o que eu vou ditando aqui. Eu vou ditar algo que ela não me contou e está dentro do coração dela. Meu Deus. Eu não fui chamada agora para me conectar a uma igreja. Meu Deus. Ela me contou isso, ela nunca Meu falou isso Deus. comigo. Meu Posso Deus. continuar? Pode. Meu Deus. Mas não gravem isso, tá? Não postem isso. Vamos lá. Eu fui chamada para algo maior. Eu me vejo a reunir mulheres de diversas nações Meu Deus. para entenderem o que Deus fez na minha vida. Verdade. Essa parte também não gravem. Meu maior medo é me conectar em Angola, isso é o que ela pensa todos os dias, com líderes estranhos. É verdade. Meu Deus. Já viu como é que é ambiente profético? Não precisamos de alguém que grita, profetiza. Não precisa Jesus. disso. Meu Deus, Jesus está aqui. Não, tá, isso aí é ciência, é absoluto, é uma verdade absoluta. Ele Eu tá aqui. conversei isso com as duas irmãs que estão aqui antes do programa começar. Sério? Eu disse, esquecem. E neste momento, o profeta Josafate, sem medo de errar, muitas pessoas querem se associar a mim. Deus não me fez para isso. E quando eu ouço algumas pessoas dizer assim, antigamente, algumas pessoas passaram por mim, diziam assim, você vai ter que trabalhar comigo, homens de Deus. E eu olhava e sorria. E disse para já a linguagem está reprovada. Tá. Você vai ter que trabalhar comigo. Eu ainda não sabia realmente quem eu era, mas sempre fui dependente. Eu vou jejuar, eu vou servo de Deus, homens de Deus. Eu vou jejuar até você trabalhar comigo. Eu só falava, Senhor, faz alguma coisa. E as pessoas desapareciam. Yeah. E atualmente, algumas pessoas também tens que vir na minha igreja. E eu chego no meu secreto, eu sorrio, porque
realmente Deus não me fez para isso. Não aceita. Não tem como aceitar. É assim, eu tenho uma consciência muito aberta sobre o Evangelho. Tanto é que alguns líderes, de forma automática e monótona, se tornam os meus inimigos. Meu Deus. Por causa dessa minha percepção. E é algo tão básico. As pessoas não foram chamadas para ser escravas dos outros. A paternidade espiritual em Angola, para muitos líderes, é interpretada como submissão total e escravidão. É verdade. Eu tenho líderes, filhos espirituais que são líderes de igrejas, filhos espirituais no Brasil, porque a MDR começou no Brasil. Em nenhum momento da minha vida eu torno eles meus escravos. Eles são livres. Yes. O propósito do pai espiritual não é aparecer toda hora abraçado contigo. Boa. Existem pastores famosos que vocês conhecem muito bem, lideram a igreja com 1000 pessoas para cima, Brasil e Angola. Foram mentoreados por mim. E eu falo isso com muita humildade. Yes. Só não posto nessa parte. Sim. Em nenhum momento eu amo eles me citarem. Pai é mesmo individual. Sim. Pai é alguém que nem precisa roubar a tua luz. Yes. O que nós queremos nos tempos atuais, estamos a ver os filhos a brilhar, queremos aparecer lá É também. verdade, Não. é verdade. Se ele quiser um dia te citar, que te cite. Yes. Eu não preciso disso. Yes. O que precisas, na verdade, com muito amor e carinho, saia desse ciclo ali. Tem apenas um mentor que você vê que o teu destino profético, o teu ministério profético, vai crescer com aquela pessoa. Estuda primeiramente como ele trata a família, seu caráter, histórico ministerial. Ora para Deus te confirmar, peça 7 confirmações, acabou. Siga teu rumo. Amém. Se alguém te perguntar, eu já fui questionado várias vezes. Olha, quem te consagrou? Vou falar por quê? Acho que eu tenho que postar o dia que me consagraram? Yes. Vou ganhar o que com isso? É verdade. É tipo, alguém que foi batizado está a realizar uma festa de batismo. Para quê? Esse batismo é morto. Yeah. Ei, Jesus. Não faz sentido. Eu sempre cresci com esse tipo de natureza. As pessoas antigamente me diziam, em Angola você nunca vai ser grande sem se conectar com os grandes. Eu falei, eu nem quero ser grande. Boa. E aí, do nada, aí os vídeos começaram a bombar. Tem vezes que eu tenho agenda 30 dias no mês, eu tenho que rejeitar. Sim. E ali Deus começou a me ajudar a criar meu próprio caminho, sem falar mal de ninguém, Sim. sem menosprezar ninguém, Sim. sem sujar nome de ninguém. Yes. Eu tenho tantas fichas na minha cabeça que nem preciso expor aqui. Yeah. Nem preciso disso. E ali a vida segue. Amém. Serva de Deus. Siga com muito amor e carinho o projeto que Deus colocou no teu coração. Amém. Você não precisa abrir igreja para tal. Eu vivi 15 anos nos montes. Yes. Vocês vão cultuar em um lugar pequeno. Vai cultuar numa sala online com o pessoal. Amém. Mas a glória que vai descer. Yes. Há quem lidera 30 pessoas dentro de uma igreja, mas quando ele realiza um evento, vai 4.000. É o ministério dele. É verdade. Bill Graham conseguiu unir mais de 1 milhão de pessoas em um só lugar. Yes. Não tinha uma igreja com mais de 4.000 pessoas. Então, ministérios operam de forma diferente. É verdade. Conexões demasiadas contaminam a grandeza que a gente carrega. É verdade. Tenho que me contar fulano porque vai me abrir. Eu em nenhum momento, uma vez já mandei-te uma mensagem, falei para mana, me dá uma oportunidade. Já? Não. Em nenhum momento. Não. E nem preciso. Yeah. A graça ela tem tempo, tem estações. Yes. Mas enquanto ela convidava as outras pessoas, eu aplaudia. Porque meu maior desejo não era estar aqui. Era estar dentro da vida dela. Estar dentro de uma casa é uma coisa. Estar dentro da vida da pessoa é outra. Vai além de estar dentro de uma casa. E é que eu fecho aqui com uma palavra muito simples. Vocês vão chegar num tempo que os vossos bolsos transbordarão. Em nome de Jesus. O tempo dos 150 peixes virão em 2026. Em nome de Jesus. Se preparem. Não vai faltar comida, não vai faltar azeite, não vai faltar absolutamente nada. Amém. A sociedade angolana não está preparada para ver o que Deus vai fazer nas vossas vidas. Amém. E aí, isso não é uma empresa, é um ministério.
Yes. E Deus fará grandes coisas através das vossas mãos.